Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo, aqui da Igreja Matriz São José do Avaí, em Itaperuna. E vamos à nossa vinheta. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, gente, nos ajude a evangelizar, mostre esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que a gente possa evangelizar. Graças a Deus, o povo está voltando para Deus, está voltando para a igreja. Então vamos louvar e bendizer a Deus. O nosso canal é de teologia de graça pela internet. Então nós estamos oferecendo um curso bíblico, nós estamos oferecendo um curso do catecismo, e também eu estou fazendo a vida dos santos. Eu comecei, dei uma parada, agora esse ano eu retomei. E eu me propus a fazer vídeos não só de santos conhecidos, que a gente já conhece, como Santa Teresinha, Santo Antônio, não. Eu quero fazer vídeos de santos que a gente quase não conhece. A igreja já canonizou mais de 20 mil santos. Sabia disso? A igreja tem mais de 20 mil santos canonizados. Então, tem muito santo aí para a gente ver a vida deles, porque a igreja ensina uma doutrina católica desde o primeiro século. Tem gente que acha que a igreja inventou essa doutrina, mas a igreja não inventou nada. A igreja não inventa a doutrina. Desde o primeiro século, a igreja pede a intercessão dos santos no túmulo dos mártires. Inclusive hoje eu vou falar de uma santa que foi mártir do Império Romano no século I. Então, desde o primeiro século, os cristãos já pediam a intercessão daqueles que morriam, dando a vida por Cristo. Os mártires, o martírio. A gente sabe que foram 250 anos de martírio. Então, gente, é muito edificante a gente estudar a vida dos santos. É muito edificante. E São Paulo já diz lá, tem gente que acha que não é bíblico essa doutrina, mas é bíblica sim. A igreja ensina que o culto aos santos é veneração, não é adoração. Mas qual as três... por que a gente venera os santos? Primeiro, São Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a igreja ensina, quando a gente imita a vida do santo, a gente está imitando o próprio Deus, porque ele é santo por graça de Deus. E sem santidade ninguém vai entrar no céu, porque Deus é santo. Então, gente, primeira coisa, imitar a vida dos santos. Por isso que eu estou fazendo a vida deles aqui, para a gente imitar. Segundo, nós temos um intercessor no céu que intercede por nós. E eu vou mostrar isso na Bíblia daqui a pouco. Você já pode até abrir aí na sua Bíblia. Nós vamos falar da vida dos santos, mas eu quero ler com você Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Já vai abrindo a sua Bíblia aí. Pode ser católica, protestante, é Novo Testamento. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Tá? Então os santos, eles intercedem por nós sem cessar, diz a igreja, diz a liturgia. Então, quando a gente pede a intercessão deles, mas como é que o santo ouve todas as nossas orações? Ele é onisciente? Claro que não, só Deus é onisciente. Mas veja, ele está em comunhão com Deus, então através de Deus ele fica sabendo das nossas orações. Outra coisa, no céu não tem mais tempo nem espaço. Aqui eu preciso de tempo.
para atender uma pessoa. Se eu quiser ouvir 10 pessoas, eu tenho que gastar um tempo. No céu já não existe mais o tempo. Então os santos podem ouvir, né, as orações através de Deus. Eles não são oniscientes, mas Deus é. E eles estão em comunhão. O que é o céu? Comunhão com Deus. Então, através de Deus, ele sabe as nossas orações, os nossos pedidos, ok? E terceiro, quando a gente dá glória ao santo, venera um santo, a gente está dando glória a Deus. Por quê? Porque, como eu já falei, ele é santo, porque quem colocou ele foi Deus. Ok? Então, gente, essa é uma doutrina que desde o primeiro século nunca teve problema na igreja. Infelizmente, com a reforma protestante, com o senhor Lutero, os discípulos dele começaram a questionar essa doutrina, tá? Dizendo que não tem ninguém no céu, que outra coisa, não tem ninguém dormindo no céu. Tá? Os protestantes, a maioria deles dizem que está todo mundo dormindo. Não tem ninguém dormindo. A alma não dorme. O que dorme é o corpo. Mas a alma é imortal, né? E os santos estão no céu com as suas almas. A Virgem Maria está no céu de corpo e alma porque ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Mas os outros santos estão no céu somente com as suas almas, ok? Então eu fiz essa pequena introdução para que você veja que não é brincadeira, gente. A doutrina católica ela é muito séria. A igreja é muito séria nessa questão. Então, graças a Deus, né, que a gente pode... Outra coisa, para ser santo na igreja não é qualquer um, não. Eu já expliquei que é um processo severíssimo. Qualquer coisa para o processo. Se a igreja vê que a pessoa possa não ser santa, a igreja para o processo. Se tiver algum erro que a igreja passa um pente fino na vida da pessoa depois que ela morre. O que ela escreveu, o que ela fez. Se tiver alguma coisinha, a igreja para o processo. Um erro de doutrina, por exemplo. Agora veja, o santo não é aquele que não cometeu, é outra coisa. Ah, como que ele é santo se ele é pecador? Não tem nada a ver com pecado, gente. Tá? Todos nós somos pecadores. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O santo, ele tem que morrer santo. Ele pode ter pecado 1000 vezes, mas se ele morreu santo, você tem que morrer santo. Não importa se você pecou, não pecou, né? Mas se você morreu na amizade de Deus, né? Ah, os santos podem ter passado no purgatório? Podem. Antes de ir para o céu? Pode. Não tem problema nenhum. Mas se a igreja canonizou é porque ele está no céu, mesmo que ele tenha passado pelo purgatório. Tá? Ou foi direto para o céu, ou passou no purgatório, mas, né, a igreja ensina que ele está no céu, intercedendo por nós. Só o Papa pode declarar uma pessoa santa, porque ele tem a infalibilidade, tá, que Jesus deu para ele. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então a igreja ensina, quando o Papa canoniza alguém, ele não pode errar, porque ele tem assistência do Espírito Santo. Então os protestantes podem espernear à vontade. Se o Papa diz que é santo, é santo. Azar, né, quem não concorda, azar deles. Mas o Papa tem autoridade sim para dizer que fulano é santo. E tem também para dizer que fulano não é santo. Ok? Então, gente, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero rezar com vocês aquela oração que nos dá indulgência parcial, que é aquela oração bonita. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, quem compôs essa oração foi Santo Inácio de Loyola, que fundou a maior congregação da igreja, que é os jesuítas, né? Então, essa oração dá indulgência parcial, se a gente rezar ela com fé, né? A gente cancela metade das penas que a gente teria que cumprir no purgatório. Ok? Então é muito bonita essa oração.
Então, gente, hoje eu vou falar de uma santa que não é muito conhecida, tá? Como eu já falei, esse ano eu quero fazer santos menos conhecidos, mas a história dela é maravilhosa porque ela foi uma mártir dos primeiros séculos da igreja. A história dela é muito parecida, por exemplo, com Santa Luzia, com Santa Inês, Santa Cecília, Santa Bárbara, e ela está no cânon romano da missa. Se a gente pegar a oração eucarística 1, que o padre reza na missa, você vai ver o nome de alguns santos. E essa santa aparece no cânon romano, porque ela foi uma mártir dos primeiros séculos da igreja. Santa Águida, tá? Tá lá Luzia, Perpétua, Anastácia, Águida, Inês, Cecília, Anastácia. São aquelas santas que foram mortas pelo Império Romano, tá? Até o ano 313, com Constantino, foi um massacre de cristãos, homens e mulheres. Vários foram assassinados, porque naquela época não podia ser cristão. Se você fosse cristão, você tinha pena de morte, você tinha que renegar a sua fé. E a mulher, ela, além de renegar a sua fé, a maioria dessas santas eram mulheres belíssimas, não é? Estou rindo aqui porque é de uma pregação que o Padre Léo faz, onde ele fala que as pessoas acham que as santas eram mulheres feias, mas não, as santas eram mulheres belíssimas que deixavam os homens malucos. Por quê? Elas faziam voto de virgindade no começo da igreja. Muitas santas queriam se consagrar a Deus, e ela também era uma delas. E os homens queriam, porque queriam casar com essas mulheres não queriam. Ninguém é obrigado a se casar. Isso é outra coisa que eu já falei aqui. Ninguém é obrigado a se casar, gente. Quando a Bíblia fala não é bom que o homem ou a mulher esteja só, é um conselho evangélico, mas não é para todo mundo, tá? Então tem aquelas mulheres e homens que não querem se casar, os padres, por exemplo, as freiras, por exemplo, e essas santas que faziam voto de castidade. Santa Águida, ela queria se consagrar a sua virgindade a Deus, mas tinha um homem que era apaixonado por ela, queria casar com ela, ela não quis, então o homem começou a perseguir ela. Tá? Então eu quero falar um pouco da vida dela e depois eu quero ler o texto da Bíblia que fala da intercessão dos santos, principalmente daqueles que são martirizados, como Santa Águida, ok? Então, gente, Santa Águida, nós não temos muita informação sobre a vida dela. Por quê? Porque ela viveu lá no começo da igreja, nos primeiros séculos, onde não tinha muitos dados sobre a pessoa. Ela era uma mártir, ela nasceu na Itália, italiana, tá? E, como eu já falei, ela tinha intenção de se consagrar a Deus, ok? Ela nasceu na Itália, na cidade de Catânia, ok? É uma cidade da Itália. E ela também é muito cultuada na cidade de Palermo, na Itália. Tá? Ela nasceu em Catânia, na Itália, mas a cidade de Palermo também cultua também, tem como padroeira também Santa Águida, na Itália, ok? O que nós sabemos sobre a vida dela, ok? Nós sabemos que ela, como eu já falei, queria se consagrar a Deus, e ela era muito, ela tinha bens, ela tinha dinheiro, ok? Ela era de uma família rica, não era pobre, era rica, tá? Então, por causa das suas riquezas e da sua beleza, acabou por chamar a atenção. Ela era de uma família rica e nobre. Então ela chamou a atenção de um homem que era muito poderoso na época,
né? Ele tinha influência, como se fosse hoje um político, vamos dizer assim, ou uma pessoa que tem influência, um empresário, vamos pôr assim, tá? Que se apaixonou por ela, quando viu ela ficou maluco, tá? Pela beleza, além de ser, quem não quer? Uma mulher bonita e rica, quem não quer? Qualquer um, tá? Então ele ficou doido por Santa Águeda, tá? Que a pediu em casamento. Então ele queria casar com ela. Ela, porém, prometeu a sua vida a outro esposo, Jesus Cristo. Então, ela desde criança já queria se consagrar a Deus, a sua virgindade. Ela não queria se casar. Isso tem muito no começo da igreja, com as santas. Primeiro, né, depois veio os monges também, os homens também no deserto, que se consagravam a Deus. Mas as mulheres, já no primeiro século, queriam imitar Nossa Senhora. E o próprio Jesus, que Jesus e Maria não se casaram. Maria se casou, mas ela foi virgem, tá? Então as santas queriam imitar, não é, Nossa Senhora, e também elas queriam se consagrar a Deus, ok? Aí o que aconteceu? O homem recorreu a uma feiticeira, a uma famosa feiticeira, chamada Afrodísia, é o nome da feiticeira. Esses trabalhos que as pessoas fazem hoje, né? Hoje existe isso, tá? Tem gente que vai nesses lugares aí para fazer trabalho para poder, é chamada magia negra, ou para destruir um casamento, ou para arrumar uma pessoa, uma mulher, né? Quando não é para fazer o mal, é chamada magia branca, para arrumar um casamento. Agora, quando é para prejudicar alguém, é magia negra, tá? Então ele foi consultar essa feiticeira, só que foi em vão. A feiticeira teve de se declarar vencida pela pureza e pela fé de Santa Águeda. Então é aquilo que eu já expliquei aqui. Aquele que é de Deus, o demônio não toca. Deus protege. Entendeu? Então você pode fazer feitiçaria à vontade, mas você tem que estar na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, pode fazer macumba, feitiçaria, magia, mas você tem que estar em Deus. Se você estiver na presença de Deus, Deus te protege. Agora, se você não estiver na presença de Deus, aí não garante proteção de Deus. Então, por isso que a gente tem que estar sempre na graça de Deus. Porque o mal, gente, existe. Pensem vocês que o mal não existe, ele existe. Para nos prejudicar tem muita gente. Para nos ajudar não tem muita gente não. Para nos prejudicar tem. Tem muita gente invejoso. Então, às vezes você tem um bom casamento, às vezes você é uma pessoa de bem. Então, gente, as pessoas ficam com inveja mesmo. E tem gente que acha que não tem, mas tem. Muita gente vai nesses lugares aí para fazer o mal para os outros. Então, se você não estiver na presença de Deus, você pode sucumbir. Mas por que Santa Águeda, a feiticeira, falou para o homem lá? Não adianta você tentar nada contra ela, porque ela está protegida por Deus. Tá? Ela se consagrou a Deus. Só que ele não aceitou essa nova derrota, o homem, né, que queria casar com ela. Do amor passou ao ódio. Aí vem a vingança. Quando você não consegue uma coisa, né, por bem, aí muita gente às vezes vai para o lado do mal. É a vingança, é o ódio, é o ressentimento, tá? Todas essas coisas que nós sabemos que existem hoje. Existia na época e existem hoje. É a vingança. Começou então a ameaçar a menina e traduziu em atos as suas ameaças. Então, primeiro, ele falou: ou você casa comigo, ou eu vou te prejudicar, ou eu vou fazer alguma coisa contra você. Mas ela continuou firme no propósito dela de se consagrar a Deus. Então, ela continuou, né, com a sua fé em Deus, seguiu em frente. Só que ele não ficou satisfeito com isso. Ele entregou-a às torturas e atrozes tormentos que as tradições nos pintam com
grande ênfase. O homem mandou arrancar-lhe os seios, ocasião em que ela teria dito: tirano, cruel, não se envergonha de danificar numa mulher aqueles seios dos quais, quando menino, tirou sustento para a vida. Então, ela falou para ele, quer dizer, hoje você tira os meus seios, não é? Mas pensa, né, na sua mãe, que te deu a vida, não é? E mesmo assim ele não se arrependeu, continuou fazendo mal para ela. Então ele arrancou os seios dela. Consumida, enfim, pelos carvões ardentes, por ter resistido às chamas do seu pretendente, a santa é invocada para proteger o povo contra as larvas do vulcão. Segundo a tradição, ela reteve as erupções do vulcão um ano após o seu martírio, que foi no ano 250. Então, teve um vulcão ali na Itália, um ano antes dela morrer. E ela, pela sua intercessão, conseguiu que esse vulcão cessasse. Tá? Mas ela foi queimada. Ele arrancou os seios dela e, não satisfeito, ele queimou ela, não é? Então, gente, ela morreu mártir, assassinada no ano 250 depois de Cristo, ok? Então ela sofreu martírio no ano 250, tá? Então esse foi um pouco do que nós sabemos, né? Nós não sabemos mais sobre a vida dela, mas só isso, gente, já dá aqui para a gente ver, não é? A santidade da pessoa. Aí você pode me perguntar assim, como que Deus deixou acontecer isso? Não é? Se eu acabei de falar que Deus protege contra o mal, veja, aos olhos humanos a gente pode até achar uma injustiça, mas não é uma injustiça, porque nada se compara ao céu. Mesmo que a gente perca a vida aqui, Jesus disse isso: aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhar 100 vezes mais. Então, com os olhos humanos, a gente pode até achar uma injustiça, mas não é. Então, eu quero ler com você Apocalipse 6:9, para você entender. E se encaixa, o martírio de Santa Ágata se encaixa no texto de Apocalipse 6:9. Tá? Então, eu quero ler com você. São João teve uma visão, né? Lembrando que o Apocalipse, gente, qual é o contexto do livro do Apocalipse? A perseguição. Quando que foi escrito o Apocalipse? Ano 95 a 100, depois de Cristo. Perseguição ferrenha dos cristãos. Então, São João teve visões, ali já estava acontecendo o martírio. Santo Estevão já tinha sido martirizado, vários santos, e santas já tinham sido martirizados. Deus deu uma visão para São João. Eu quero que você leia comigo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, ele teve uma visão, lembrando que o Apocalipse é uma visão, é uma revelação de Deus. Vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Santa Ágata, tá vendo? Por que ela morreu? Porque ela era cristã e ela deu testemunho da sua fé até o final. Mesmo com as ameaças, você viu que o homem foi até numa feiticeira. Mas ela ficou firme na sua fé e no seu propósito de vida, na sua vocação. Qual a sua vocação? É o casamento? É ser uma freira? É ser um sacerdote? Você tem que perguntar para Deus. É trabalhar para Deus?
é ser um missionário, é ser um catequista. A minha vocação é essa, é dar aula. Eu sou apaixonado pela minha vocação, que é o que eu estou fazendo aqui, por isso que eu abri esse canal. É o que eu gosto de fazer, evangelizar, pregar a palavra de Deus, pregar a doutrina católica. É o que eu gosto, é o que eu sei e é o que eu gosto. Entendeu? Então você tem que ir até o final. E tem que manter sua fé firme contra tudo e contra todos. E ela foi firme até a morte, se for preciso. Então, muito bonito. Então, São João viu, né, lá no céu as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Por isso a importância do testemunho. Tá? E eles clamaram em alta voz. Olha a intercessão agora deles por nós, está vendo? E os protestantes falam que os santos não intercedem por nós. Olha aqui. Clamavam em alta voz, estão lá no céu clamando, louvando, bendizendo, intercedendo. Porque no céu, gente, não tem mais que tomar banho, não tem mais que... no céu não tem mais nada, nem casamento não tem. Então, o que é que nós vamos fazer no céu? Rezar, adorar a Deus e interceder pelas pessoas. Tá? Então, os santos, os mártires, clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Estou ouvindo Santa Águeda chegar lá no céu falando isso para Deus. Tá vendo, gente? Então, o que aconteceu com Santa Águeda aconteceu com Santa Luzia, com Santa Cecília, com Santa Inês, Santas Perpétua, Felicidade, que eu já expliquei, já falei. São Sebastião, que nós celebramos agora dia 20 de janeiro. Todos aqueles martirizados. Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna. Vários mártires que deram a vida por Jesus, por Cristo. São Lourenço. Todos aqueles mártires. Santo Estevão, que foi o primeiro. Na época, inclusive, de São Paulo. São Paulo ainda não era convertido ainda. Mas olha o que os santos dizem lá do céu. Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue? Por quê? Porque eles tinham derramado sangue aqui na terra, assim como Jesus derramou o sangue dele na cruz. Então, gente, o mártir é aquele que ele banha no sangue do cordeiro imolado, tá? No sangue de Cristo. Por isso que fala lá no final do Apocalipse. Esses são, quem são os sobreviventes da grande tribulação? Aqueles que se alvejaram no sangue do cordeiro, diz o Apocalipse. É o que está lá no livro do Scott Hahn, aquele ex-pastor americano que escreveu aquele livro que todo católico precisa ler, O Banquete do Cordeiro. Ele explica tudo isso. Os santos lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. E isso é perpetuado na Santa Missa, no sangue de Cristo, no corpo e sangue de Cristo. Então, gente, é muito bonito a história, é muito bonita a história dos santos, independente se eles são mártires ou não. Então, espero que você tenha gostado, tá? E nós vamos continuar fazendo aí a vida, né? Olha aí. Versículo 11. A cada um deles foi dada então uma veste branca. Veste branca significa o quê? Santidade. E foi dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Olha aí, tá vendo? Então, aqui São João teve a visão de vários santos que iriam ser imolados por causa do Evangelho. E isso, gente, aconteceu até o ano 313. E acontece hoje. Ah, isso só aconteceu na época lá do primeiro século? Não, senhor. Quantos cristãos morrendo lá na África, na Ásia? Graças a Deus aqui não tem isso. Nos países comunistas. Por que o comunismo não gosta do cristianismo?
Por causa disso. Porque o cristianismo é ateu, o comunismo é ateu, é materialista. Então, por isso que o livro negro do comunismo diz que matou mais de 100 mil pessoas o comunismo. E tem gente que é a favor do comunismo. Você é a favor de tudo isso, desse massacre? Então, hoje também existe o martírio dos cristãos. Então, espero que você tenha gostado. Tá? E se Deus quiser, nós vamos fazer mais a vida dos santos. Santa Ágata, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.